Salmo número 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sim, o Senhor salva o teu ungido. Ele lhe responderá do santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam em carne. Nós, porém, nos levantamos, nos mantemos de pé. Ó Senhor, da vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Esse é o salmo de Davi, um cântico, Davi era muito salmo com arco, ele fazia o salmo de canto. E o versículo-chave, o versículo 7, puxa com carro, outros com cavalo, nós porém gloriaremos em nome do Senhor. É algo que Deus quer trazer para nós nesta manhã. Que o Senhor responda-nos no dia da tribulação. O Senhor sempre será um socorro bem presente na hora da tribulação. Senhor, obrigado por mais uma vez estar na tua casa. Te adoramos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Não existe outro Deus além de ti. Não existe outro caminho verdadeiro senão Jesus Cristo, o Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui na tua casa, contemplando a tua presença, falando do teu nome, Senhor, falando da tua palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Venha sobre mim, venha sobre a igreja, Pai. Venha sobre o falar, venha sobre o ouvir, para que nós possamos estar ligados em ti, na tua presença, na tua verdade, na tua graça, Pai, que é prévia, foi teu Filho que morreu no nosso lugar para nos dar acesso ao nosso Pai do céu. Obrigado, Deus, louvado seja o teu nome. Enche esse lugar de anjos, Pai. Cerca a muralha de fogo, Pai, que os seus anjos subam e desçam até o teu trono, Pai, e que nós possamos estar aqui te adorando, te bendizer o teu santo nome. Fala conosco nesta manhã, Pai. Este culto é seu, não é meu. Esta casa é sua, não é minha. Por isso, Senhor, eu entrego a ti. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu ser, eu entrego, Pai, todo as minhas vozes, tudo, Pai, tudo que eu falar venha de ti, em nome de Deus e por amor de Jesus Cristo.
já no Salmo 23, vamos ler o Salmo 23. Hoje é só ficar nos Salmos. Mas a gente está sendo a Bíblia, assim, que com certeza vai trazer palavras também. Salmo 23. Eu vou pedir que cada irmão, presidente Alexandre, leia o versículo. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Outro irmão. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Amém. Mas nós temos que ver que este salmo, né, é algo que é muito comentado, falado, cantado, né? É aquele louvor, né? Que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, de nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Eu nada temerei, nada temerei, nada temerei. Amém. Amém, queridos. Então é um salmo bem conhecido, bastante falado, muita gente, mas não só dentro da igreja, em todos os lugares, mas é um salmo que muitas vezes fica aberto até dentro de casa, né, para poder trazer fluido, mas ele não traz nenhuma daquelas palavras, ela sai da Bíblia e entra dentro de nós assim, como se fosse uma osmose, né, uma transferência, assim, mas não. Nós temos que estudar, entender a profundidade, né? Por que Davi escreveu esse salmo? Né? O que significou? Davi é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que traz tantas virtudes, traz tantas verdades, né? Uma coisa que eu tenho observado na Bíblia é que a Bíblia não esconde os sofrimentos, as decepções, as vergonhas, né? É uma coisa, a Bíblia é uma verdade. Então ele não passa somente momentos bonitos e maravilhosos, não escolhe as coisas ruins, não, as coisas ruins estão ali na Bíblia também. E é fato isso, né? E também na nossa vida nós passamos dificuldades, passamos lutas, passamos perrengue mesmo, como diz aí um ditado mais mundano, e essas coisas fazem parte da nossa história na Terra. E nós temos que entender, às vezes até as igrejas, elas acontecem problemas dentro das igrejas, que esses problemas estão passando, porque acontece, a igreja tem problema, como no passado também teve problema, mas Deus está sempre ali tentando trazer a verdade, né? Eu queria colocar aqui no texto de Tiago, fazer um texto do Tiago, quando você está aqui também, está caindo lá no Tiago, pode vir para cá, sentar nas cadeirinhas aqui, amém? Assistir o estudo, ficar longe. Eu não quero mais ninguém lá na porta agora ficar sentado, eu quero todo mundo nos bancos, né? Eu sempre isso na igreja. Pode abrir, Tiago, tá? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O que significa isso, amados? É que aqui eu acho que vocês representam o cerco 20, lá também vocês estão trabalhando. Só quem está trabalhando, quem está na intercessão fica na porta, entendeu? Isso sim, as pessoas que
Alô, som. Então, amados, primeira coisa que vem nesse salmo que nós vimos aqui, o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o seu pastor, quem você é? Ovelha. Se você é chamado, ou seja, se o seu Senhor é pastor, você é ovelha do pastor. Então, amados, eu vejo que esse salmo aqui ele tem uma direção direta, ou seja, uma intenção direta de falar com a ovelha. O Senhor é meu pastor, então tudo que está dentro desse salmo, nós podemos observar que este texto, o Senhor é meu pastor, é o meu pastor, Jesus, o bom pastor. Amém? Então ele está falando para quem? Para as ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. Então, esse salmo é totalmente para quem é ovelha. Então, eu quero colocar, dependendo do meu estudo que eu passei aqui, o Tiago vai botar. Amém, Tiago? Que, para continuar esse, eu quero que nós possamos interpretar isso de uma forma, não de possessão, mas de propriedade mesmo. Por isso que, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então Deus quer falar conosco como ovelha do seu pastoreio. Que nós possamos ser ovelha do pastoreio dele e que nada nós poderemos ter falta. Quando fala nada, ele faltará, fica uma abrangência muito grande, que você não vai passar dificuldade, nada vai ter. Não, por isso que eu estou colocando isso de outra forma. Amém, Jesus. Não é dessa forma assim, é que forma que não é nada, mas você poderá sentir falta de alguma coisa, mas ele vai suprir as suas necessidades. Ele não vai querer que você fique vagueando sem direção. O pastor, ele cuida das ovelhas. Então eu quero colocar bem isso, né, nesse estudo que eu fiz, para que você possa ter noção da importância da ovelha para o seu pastor, né? Amém. Pode passar adiante, querido. O Senhor é meu pastor, nada terei falta. Para alguns eu botei, é só um objeto de decoração, né? Já falei isso com vocês. 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar. Não quero estar o texto, isso eu quero só lá embaixo. Depois do texto. Peraí. A anterior, qual é? O Senhor é meu... O Senhor é meu pastor, eu sou ovelha dele. Todas as verdades bíblicas que estão no Salmo 23 são para as ovelhas de Deus. Você é ovelha de Deus, amém? Tá? Pode passar. Então, eu sou governado por ele e para ele. Se eu sou uma ovelha, eu me coloco no lugar da ovelha, é uma analogia que a gente possa imaginar que eu tenho um local onde eu fico e o governo deste local é o Senhor. Amém, queridos? E ali eu tenho que estar debaixo da autoridade deste pastor. Então eu sou governado por ele e também para ele. Tudo que ele me pede, tudo que ele fala comigo, eu faço para ele. Amém, queridos? Eu faço para Deus. Então a mesma coisa nós também temos que entender que somos ovelha, como nós falamos. Nós vivemos dentro de um aprisco e o nosso Senhor está tomando conta da gente e somos governados por ele. E também, além de ser governados, vivemos para ele. Não vivemos para o mundo. Amém ou não amém? Vivemos para Deus, para o nosso Senhor, aquele que está ali. As minhas vontades não têm sentido, serão as vontades do meu Pai, do meu Senhor.
A ovelha não pode ter a vontade de pular cerca. Não pode fazer isso. Não pode chegar, vou voltar às minhas origens. Eu posso. Se ele é o meu pastor, eu tenho que estar debaixo da proteção, da guarda, só dentro do aprisco. Amém ou não amém? Então eu tenho que estar ali no aprisco, fazendo a vontade dele, não a minha vontade, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade de sair dali, de viver sozinho, porque eu vou me perder. Eu vou falar um pouco daquela parábola das 99, né? E uma ovelha que fugiu. Se foi ovelha, com certeza, ela vai ter um amparo. O pastor vai buscar ela. Mas se não for, não vai buscar não. Vamos lá, vamos adiantar que a gente tem mais. Ele tem autoridade sobre os meus passos. Entendemos que Jesus é o Senhor e nos salva. Mas Ele também quer ser Senhor da nossa história. Ele não quer que você escreva a sua história. Ele quer escrever a sua história. Salmo 139, ele diz que já escreveu todos os dias da sua vida. O pastor já, escreveu. É por isso que quando eu falo sempre, né, na época que eu estava no momento que eu falo, todas as coisas que eu falo, vai acontecer. Eu estou debaixo de uma enfermidade. Não, estou sentindo uma pressão de uma enfermidade. Mas essa enfermidade está debaixo do meu pastor. Eu estou dentro do aprisco, eu sou ovelha. Posso ter médicos, posso ter exames, diagnóstico, mas estou debaixo do meu pastor, do meu Senhor. Amém, queridos? Então, a autoridade sobre os meus passos, entendemos que Jesus é o Senhor, Ele nos salva, mas Ele também quer ser Senhor da nossa história. Ou seja, a história que você e eu estamos escrevendo aqui, não tem que ser a sua história. Não é por interesse pessoal, não é você que cria a sua história. Você tem que buscar o Senhor para escrever a sua história. É Ele que é Senhor do aprisco, Ele é que é o Senhor da ovelha. Amém, queridos? Se você quiser fazer, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou voltar para o paraíso. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuando, o primeiro princípio básico do Salmo 23 é que o Senhor se tornou Senhor da nossa história. Ele quer escrever a nossa agenda. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. O meu caminho é dele. Eu não posso negociar e nem reclamar. Se o Senhor falou para mim, através de alguma coisa, você sai dessa igreja e vai para outra. Se for vontade de Deus, se é o Senhor que está falando, com certeza eu tenho que ir. Eu até falei para as pessoas que não adianta fazer abaixo-assinado. Se o Senhor escreveu, está escrito. Lógico, fácil. Não proíbo ninguém de fazer o que for na igreja. Nunca posso proibir nada de ninguém, porque vocês têm livre-arbítrio para fazer qualquer coisa. Mas, eu confesso, se o Senhor escreveu, ele está escrito. O Senhor é que define todas as coisas. Então, o princípio básico do Salmo 23 é que o Senhor se tornou o Senhor da minha história. Ele escreve a nossa agenda. A vontade dele é boa e agradável, eu tenho que ter certeza disso. O pastor das ovelhas, ele sempre vai querer o bem das ovelhas. Quem pode proteger uma ovelha melhor do que o pastor? Quem pode dar direção à ovelha melhor do que o pastor? Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém ou não amém, querido? Vocês estão entendendo essa relação importante de estar dentro de um aprisco? De estar debaixo dessa obediência? Você vê que esse salmo, amados, eu estou lendo só o versículo inicial, os primeiros versículos, para a gente entender essa profundidade, que não é só uma coisa ali ilustrativa dentro da Bíblia, onde muitos cantam e falam, não, mas nós temos que entender e viver debaixo desta autoridade do pastor. Pode passar. O tempo que estamos vivendo, muitas vezes parece que Deus esqueceu de nós, porque tem coisas dando errado, e não está
ou seja, dando errado, muitas vezes parece que esqueceu de nós, porque tem coisas dando errado e não está como a gente quer. Isso acontece todo mundo, comigo também. Acontece coisas que eu não espero, que ninguém espera. É muito difícil a gente aceitar essas coisas. Mas, amados, a gente tem que entender que Deus não esqueceu de você. Se você está no aprisco ali, se você é uma ovelha, Ele está com você, Maria Helena. Ele vai estar sempre com você. Por isso que nós temos a igreja do Senhor, a casa de Deus. Aqui é o lugar que é principalmente, fundamentalmente, para você ouvir a voz do seu pastor. Não o pastor Luiz, mas do pastor, dos pastores. Eu não falo de mim, eu falo do pastor das ovelhas, daquele que quer o melhor para você. Ele, mesmo que as coisas não aconteceram como a gente quer, a gente sabe que a morte está aí batendo na porta para todos nós. Isso aí, nós não temos controle sobre isso, mas temos a certeza, com certeza temos que a coisa estando errada, Deus também está vendo isso. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso lá na frente. Pode passar? Se você recorrer aos heróis da fé, justamente nesses momentos que eles estiveram, nos seus dias piores, foi ali que eles foram forjados para justificar a promessa que estava com eles. Aí eu citei alguns nomes ali. Você pode ver que geralmente naqueles momentos em que Davi foi perseguido por Saul, que Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, situações que aconteceram na vida de Davi, perdeu seu filho, e outras coisas mais que aconteceram na vida de Davi, naqueles momentos, com certeza Davi estava sendo forjado para ser um homem segundo o coração de Deus. E nesses momentos maus de deserto é que nós procuramos aprender e crescer com Deus. É nesses momentos que eu estou pregando aqui. Ontem aconteceu um fato, né? Minha esposa foi numa loja e a minha esposa comentou a situação que eu estou passando. Eu fiquei tão feliz. Palavras edificam, amados. Como palavras. A pior coisa que tem é você ter pessoas que jogam coisas mais para cima de você. Mas palavras que edificam é tremendo. Eu nem conheço a pessoa que estava na loja. A minha esposa comentou, não sei o quê. Eu fiquei no carro esperando um tempo. Ela disse o seguinte: teu marido é um anjo. Não me conhece. Sabe quem eu sou? Ele não está reclamando, está esperando no carro esse tempo todo. Ele não reclama e está passando por uma necessidade, uma dificuldade. Eu falei, meu Deus, nem pensei nisso. Nem imaginei isso. Mas uma palavra dessa fortalece a mim. Porque não vem do coração daquela mulher, vem do coração de Deus. Como dissesse, eu sou seu pastor. Eu estou vendo você. Sabe o que é? É como se fosse uma câmera lá do céu. E Deus botou ali para trás de você, na frente. Eu estou te acompanhando. Eu estou te colocando. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei muito bem quem é você. Eu conheço o teu coração por dentro. Isso é fundamental, Maria Helena. Isso é coisas que a gente não pode medir. Davi, ele começou a ter conhecimento disso. Eu lembro que quando ele estava sendo perseguido, e que aquele benjamita, né, que começou a jogar pedra nele, começou a Simei, né, começou a jogar pedra e a ofender ele, xingava: você traiu meu pai, você fez isso, você matou a família de Saul, você falou um monte de coisa para Davi. Davi não tinha feito nada disso. Mas mesmo assim falou. Aí os assessores ali de Davi queriam matar o Simei. Não mata não. Mas vê que foi Deus que mandou ele falar. Amadeus deve ter orado lá de cima. Esse aí é meu servo. Esse aí é. É momentos difíceis que você é forjado para que você mostre quem você é. Amado, você só vai saber se uma laranja é boa se você espremer ela. Se espremer. E der a zebra, não é de Deus. Pelos frutos se conhece uma árvore, sabia? Se você der fruto ruim, mano,
a árvore toda, ela está com problema. As raízes dela estão no lugar errado, não estão dentro do aprisco. Então, amados, nós somos forjados para justificar. Daniel, o homem que ficou lá, não se resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, se separou. Deus foi um momento impossível, deu um sonho para ele que o próprio rei não contou para ninguém, mas Deus contou para Daniel. Chore, canta, labás. Mas são coisas assim que eu tenho que me prender, mesmo eu passando dificuldade, luta, estando debaixo de opressão, de tentando de palavra, mas eu sei a quem Deus, o Deus que eu sirvo. E eu sei que eu estou no aprisco, eu tenho que estar assim. Você tem que estar assim. Abraão, Deus pede para o filho dele matar o filho dele, matar lá e botar na... E como se faz isso, amados? Meu Deus. Ali ele aprendeu a dizer que o Senhor proverá. Jeová, Jireh. Amém, queridos? José, meu pai, meu Deus. Deus sempre dizia que estava com uma câmera com ele. Como assim, pastor? Está escrito na Bíblia isso? Só na minha. Só na minha. Tinha uma câmera e tinha um alto-falante nessa câmera. Pastor, naquela época já tinha. Deus sabe todas as coisas, mano. Você vê na Bíblia aí que quando José estava lá, sofrendo lá e foi traído pelos seus irmãos, Deus era com José. Era um filmezinho, uma câmera com José e uma palavra falando no ouvido dele: eu estou contigo. É tremendo, amados. Quando você está contigo, amados, você está tranquilo. E ali acontece aquela situação e ele passa por uma traição depois da mulher do Potifar. Trai ele e o Senhor é contigo. Ele se manteve puro, fiel. Então, amados, esses momentos forjam esses homens de Deus e forjam a igreja também, a mim e a você. É dessa forma que nós somos forjados. Não é nos momentos de alegria, também somos forjados, porque a nossa alegria tem que ser a alegria também do Senhor. Não basta ser uma alegria passageira, uma alegria que possa ser um carnaval, uma festa, alguma coisa só que nos alegramos e queremos ficar nessa alegria passageira. A nossa alegria tem que ser no Senhor em todo e qualquer momento que eu viver. Tem que dar glória a Deus. Pode passar, Tiago. Os momentos não foi o final da linha. Para nenhum deles, pelo contrário, eles saíram dali fortalecidos e experimentados. Eu gosto muito disso, né, de sair experimentados. Eu gosto de ser experimentado. Não. Pior coisa que tem é ser experimentado. Meu Deus do céu. Ai, tem hora que a pessoa fica experimentando você, bota você sei lá, no sinédrio, sei lá onde, e vai ficar... É horrível. Eu já passei por julgamentos, por fazendo testemunho de pessoa. É meu pai, misericórdia. Situações que você não sabe, tem que controlar as palavras, é muito difícil. E você provado, você sendo testado, tentado, é louco, é passar por esses momentos. Eu lembro também que Jesus passou pelo deserto, o diabo foi direto falar com ele. Eu às vezes fico pensando assim: o diabo não fala comigo, eu não deixo. Meu Deus do céu, Jesus deve ouvir isso e falou assim: ele falou comigo, ele não falou com ele não. Cuidado, hein? É uma coisa muito importante a gente entender e discernir. Tem um dom chamado discernimento de espíritos. É muito difícil, amados. A gente tem que colocar diante de Deus e pedir misericórdia. E aí, amados, acontece que Jesus saiu dali, se você for ver no livro de Atos, e quando ele terminou a passagem dele, saiu no poder do Espírito. Mas Jesus não nasceu com o Espírito Santo, mas ali ele saiu no poder. Está em Atos capítulo 10, versículo 38, ele fala que depois do batismo, depois dessa aprovação toda, Jesus começou o seu ministério. Pode passar. Deus, pode vir antes da necessidade chegar.
Provém. Deus provém antes da... É provir, não é provém. Provém antes da necessidade chegar. Antes que a tua necessidade chegue, ele já proveu o livramento, tá? Antes de eu sentir o que eu estou sentindo, ele já proveu o livramento. Antes da situação lá do bispo bater o martelo, pegar o cajado, fazer aquilo tudo lá, e eu falei, meu Deus, essa vez não tem jeito. Eu vou sair daqui. Ele já proveu antes, ele já estava provido tudo. Tudo está provido por Deus. Então, antes da necessidade de chegar. O homem, quando estava no jardim, ele era provido de todas as coisas. Agora que eu vou falar do jardim. Antes de ele de estar necessitado, eu já tinha dado todo alimento, água e tudo. Perdoa aqui que as palavras estão erradas. Ele quer dizer que o Adão e Eva ali já estavam supridos de tudo. Ele tinha tudo, podia comer de todas as árvores do jardim, podia fazer, já tinha banheiro, tinha tudo lá, tinha recreação, tinha tudo para ele viver maravilhosamente bem. Tudo já estava provido. Continua. A dinâmica da graça é ele prover antes da necessidade de chegar. Por isso que a graça é prévia. Como assim? Jesus morreu antes, lá na cruz, para te dar essa graça que você recebe hoje, que nós não merecemos. Ela vem antes. Então, a dinâmica da graça é essa, é sempre provendo antes. Quando a gente pensa numa coisa que está acontecendo agora, Deus já tem um provimento, já deu o livramento lá na frente. Continua. Mas o homem peca, né? Pega, não pega, que é destituído do jardim, peca, acho que é pecar, que é destituído do jardim, substituindo a graça. O que o homem fez? Ele foi, a graça dele, ele podia comer de tudo, ele resolveu comer justamente aquilo que Deus falou para não comer, né? E da glória de Deus, ele foi destituído da glória de Deus, que estabelece um novo princípio. Ou seja, Adão e Eva, eles estavam tendo direito a tudo, estava tudo provido para eles viverem. Mas de repente o que acontece? Eles erram, desobedecem. Quando ele desobedece, acontece um fato que um novo princípio se inicia. Qual é o novo princípio? Vamos ver se eu coloquei aqui certo. Pode botar? Agora você vai comer do suor do seu trabalho. Se trabalhar muito, você vai ter muito. Se trabalhar pouco, você vai ter pouco. É o sistema da meritocracia. Não é mais a partir da graça de Deus, é a partir do mérito. Nós precisamos entender que quando Jesus foi para a cruz, restaurou o lugar de origem. Aí você não vai viver só daquilo que você se preparou. Se você descansar e crer sem duvidar e depender de Deus, você vai viver uma vida debaixo de um pastor que nada te faltará. Não sei se você entendeu o texto, deixa aí que eu vou dar uma colocada. Então, quer dizer, ele estava lá, tinha tudo. Estava tudo provido para Adão e Eva, para comer, fazer tudo. De repente ele saiu da direção de Deus. Foi destituído da glória, saiu do aprisco. Agora você vive sozinho, você vai ter que trabalhar e viver a sua vida, trabalhar no suor e tal, e tal, e tal. E não tem mais como, agora é só. Aí vem Jesus Cristo para restaurar a origem. O segundo Adão. Ele restaura a origem de que forma, amados? Para que você, nós precisamos entender que quando Jesus foi para a cruz, restaurou o lugar de origem. Aí você não vai viver só daquilo, você não vai viver pela meritocracia. Você não vai viver só pelos seus méritos. Você não vai viver pelo que você só estudou. Você vai ter a graça de Deus envolvendo a sua suficiência, a sua necessidade, a sua todo aquilo que há de faltar em você. Pode passar. Nada te terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é pela sua capacidade, pela sua força, pelo seu esforço. Ele provém todas as coisas. Ele é o seu pastor. Isso, amado, tem que estar na dinâmica da graça dentro de nós, mesmo nas dificuldades. Quando você tem essa consciência e crê e sobre isso, você sabe que mesmo os momentos difíceis, mesmo
tudo que está passando difícil, você sabe que ele é seu pastor, você está dentro do aprisco e nada vai te faltar, porque ele vai cuidar de você, ele vai estar contigo. Ele é teu pastor. Você pode ter perdido lá o pecado, lá na graça, mas você foi restituído pela graça de Deus para você voltar para o jardim, para você poder voltar à origem, para Deus poder saber que Ele pode te sustentar, mesmo você sendo qualquer pessoa, mesmo você não tendo sido preparado, não sendo o melhor. Não, Ele vai estar cuidando de você. Amém, queridos? Não é pela sua capacidade, nem pela... Pode passar. Se você depender de Deus, você vai viver uma vida à medida que só Deus poderia te dar. Oh, maravilha de Deus. É muito difícil. Está frio, meu irmão? É muito difícil você entender, às vezes, essa dinâmica da graça de Deus. É muito importante. Às vezes a gente fala de graça de Deus. A graça de Deus eu sei o que é. Mas, irmão, você tem que se aprofundar no que significa a graça. É uma coisa, é um favor que eu não mereço. É algo que a pessoa está perdida no mundo e daqui a pouquinho essa pessoa está debaixo da graça de Deus e está vivendo uma vida totalmente diferente. Isso é uma coisa sobrenatural. É Deus que fez isso para favorecer aqueles que estão dentro do aprisco, para aquele que é ovelha e está debaixo do seu pastor. De nada terei falta. Amém ou não amém, queridos? Se você depender de Deus... Davi não estudou e nem se preparou para ser rei. Ele apenas tinha um coração puro. Ele não fez preparação, não fez estudo para ser rei, não era descendente da linhagem, ele não era nada, ele era um intruso ali, ele era uma pessoa totalmente improvável para assumir, era um cuidador de ovelha do pai dele, estava ali cuidando das ovelhas. E de repente Deus escolhe ele, chama ele, unge ele com óleo. Quem ungiu ele foi o próprio homem chamado Samuel, um profeta. E ali começa uma história que Deus escreve da vida de Davi. Muitas vezes Davi tenta sair e ir por outro caminho, mas Deus vai, esse é minha ovelha, eu vou mandar o profeta e vou trazer ele de volta para cá, porque ele é meu, ele é ovelha do meu aprisco. Se uma ovelha sair e eu sei que ela saiu, ela é minha, eu vou buscar ela, eu vou fazer de alguma forma para que ela esteja em mim, porque eu conheço o coração desse homem, foi eu que escolhi vocês, eu chamei vocês, eu escolhi vocês, amém? Deus quer fazer isso, amados, que você entenda a dinâmica da graça, entenda isso, amados. Eu vivo debaixo disso, eu quero viver debaixo disso. Eu sou ser humano, difícil, mas pode cair pedra, pode vir tudo, mas eu tenho que entender que esse Deus é comigo. Pode passar. José não assumiu a governança do Egito porque estudou em faculdade, fez algum curso, não fez nada disso, amados. É interessante, eu acho assim uma coisa tão barata. O Tiago já tem outro microfone, está saindo bem o som, está saindo bem o som, está vendo? Eu quero dizer que é uma coisa maravilhosa. O estudo, José não se preparou, mas Deus preparou ele, e Deus prepara qualquer um daqueles que quer continuar no aprisco, sendo obediente, fazendo as coisas de Deus. É maravilhoso. Ele transforma a gente. É uma coisa tremenda. É como se fosse assim: eu vou te mandar para os Estados Unidos para você fazer uma prova, porque eu vou te capacitar, eu vou te preparar não somente com aquilo que você estudou, eu vou te dar a minha graça, é o meu favor. Eu vou fazer para que você entenda quem sou eu na tua vida, para escrever a sua história, não a minha história. Deus diz isso. Ele tem essa vontade, ele quer trazer essa reflexão para dentro de nós, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, e não se envolvemos com situações que vão trazer confusão, tristeza para o coração de Deus. Mas se você é ovelha, com certeza, José, irmãos, eu nunca era o improvável,
Mas já estava escrito antes, lá atrás, José, lá no sonho, Deus já sabia que ele ia ser governador do Egito. É tremendo isso, amados. Ele é o seu pastor, de nada terei falta. Você vê qual é a abrangência desse salmo, amados? Ser ovelha do pastoreio do Senhor. Às vezes chega, pastor, comigo não acontece nada disso, é uma confusão dentro de casa aí. É falta de dinheiro, é falta disso. A gente vai chegar lá. Vamos passar. Pode passar, Tiagão. Ninguém foi aptos de forma natural, mas entenderam que o Senhor é bom pastor, é o bom pastor. Queria recompensa aqueles que descansam. Terá recompensa aqueles que descansam e confiam nele. Quem vai ter recompensa? As ovelhas que descansam e confiam nele. Porque é difícil às vezes confiar. Fala, eu confio no Senhor, mas quando você passa pelo vale da sombra, vai chegar lá. Passa no vale da sombra da morte, e aí confiar, meu amigo, essa sombra pode assustar. O leão que ruge, e ele ruge não somente de uma forma, ele ruge por vários canais que vão colocando na sua mente para você ficar preso numa gaiola de passarinho. Que isso, pastor? Você já viu como é que o diabo pega, o homem caça um passarinho? Eu já peguei, é um assalpãozinho, você bota um laçozinho, né? Eu vou falar isso hoje à noite, se Deus quiser. Um laçozinho, mas eu repito muita coisa daqui para de noite. O laçozinho, o passarinho vai comer aquilo que agrada a ele, de repente puxa o lacinho, prende a perninha dele. É o laço do passarinheiro. E depois ele vai para uma gaiola. Depois que ele vai para a gaiola e fica ali a alimentação dele, ele nunca mais quer sair da gaiola. Se ele sair, ele morre. Ele vive dentro de um clausuro e de um cativeiro. Deus não quer ver você assim. Deus te deu liberdade para você fazer o que você quiser. Eu acho tremendo. Agora o diabo quer botar você dentro da gaiola. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com todas e qualquer influências, situações, pressões, opressões, coisas que a gente se revolta dentro de nós. Parece que Deus esqueceu de nós. Ele não esqueceu de vocês. O Senhor é o bom pastor. A recompensa, Ele dá recompensa àqueles que se descansam e confiam nele. Pode passar? Eu queria que vocês declararem isso. Declara isso para mim, por favor. Vamos todo mundo? Meu Pai é o bom pastor, e dele nada terei falta. Repita mais uma vez com força, com ênfase, de olho fechado. Meu Pai é o bom pastor, de nada terei falta. Confia, né? Confia e descansa no Senhor. Descansar no Senhor não é deitar na rede, não, tá, amados? Às vezes pensa em descansar, pensa logo em uma caminha, numa redezinha, num ventilador, num ar-condicionado. Pode passar. Jesus sempre pergunta: o que queres que eu te faça? Ele é o bom pastor e de nada terei falta. Nas passagens de Jesus você pode ver aquele leproso, chegou lá e diante de Jesus, eu estou leproso, você quer que eu fique? Quero. E vai, limpa ele. Jesus sempre quer o melhor. Né? Aquela mulher do fluxo de sangue, improvavelmente foi buscar Jesus, tanto impedimento, as pessoas não podiam, ela tinha que se esconder, porque ela era uma mulher impura, mas chegou quando tocou nas vestes de Jesus, ela foi curar. Jesus procurou ela. Quero saber quem me tocou, porque de mim saiu o poder. É tremendo. Pessoas improváveis, pessoas que não têm, mas Deus quer estar sempre sendo o bom pastor da sua vida. Pode passar. Você vem diante do Senhor por uma causa. Ele quer te dar um destino. Ai, mas força, é uma... Por isso que você tem que ser ovelha do aprisco. Você vai a Deus por um motivo, por um problema, uma situação, e busca Ele. Geralmente a gente faz isso. Não estou falando você só não, todo mundo.
Está passando uma situação difícil, vou buscar o Senhor mais ainda. E aí você busca, mas Ele não faz isso só por causa de uma causa. Ele quer te dar um destino. O propósito de Deus é muito maior do que o meu. Os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Amém? Você vem por causa de um destino. Por exemplo, você vem por um problema financeiro. Ele quer mudar a tua realidade financeira. Ele não quer só que você, ele quer que, de repente, você vai se transformar dizimista, você vai ser uma pessoa fiel a Ele, né, fiel ao Senhor. Você vai ser uma pessoa que não vai ser escravo de mamon, do dinheiro. Você vai começar a mudar a sua realidade financeira. Não é somente um problema financeiro, mas Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer te colocar próspero, porque o Filho de Deus é próspero. É prosperidade, é isso que Ele quer. Ele quer mudar a sua realidade financeira, né? Ele não quer somente atuar na solução do teu problema. Se não fosse Ele, chegava lá e batia, toma dinheiro para você. Ele é o dono do ouro e da prata, mas não, Ele quer consertar alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa na sua vida e mudar em alguma situação em que você vai mudar o seu destino. Você tem uma causa de doença. Ele vai restaurar não só a doença, mas a sua alma. E Ele quer te salvar. Não somente a doença, mas Ele também quer te salvar. Ele quer fazer muito mais. Ele quer que você tenha o destino junto dEle. Ele às vezes achou que você acabou aqui, o tempo na terra. Ele vai te levar, e vai levar, e glória a Deus por isso, como fez com os filhos de Jó e outros mais, levou, como fez com Uzá. Às vezes a gente pensa que a morte é o final, não, a morte é um princípio com o Senhor. Lógico que é muito difícil, eu não quero morrer, ninguém quer, e a gente deve lutar pela nossa vida, porque quem deu foi Ele, e é Ele que vai tirar. Pode passar. Muita gente animada com as promessas de Deus vão à frente querendo Jesus, mas não querem andar na agenda de Deus. Isso aí é outra coisa que eu tenho que bater. Tem muita gente, vai por empolgação, vai querendo receber promessa, vai pensando que a vida vai mudar de uma forma para outra, assim, sem você fazer nada. O reino de Deus é conquistado com esforço, e os que se esforçam é que se apoderam dele. Então é uma coisa que você tem que entender, que não é só, né, vir, muita gente quer Jesus, vai à frente. Pode passar. Quero falar mais aqui. Há relato de pastores, amados, que estão exaustos muitas vezes, porque estão lutando para apacentar a quem Cristo não converteu. Meu Deus do céu. O pastor Carlos Alberto falava de cabritos, os cabritos da igreja, que não são ovelhas. É muito difícil você apacentar pessoas. A pessoa tem que ser ovelha, ciência da ovelha, ciência do pastorado, ciência de todas as coisas, para poder ser uma pessoa agradável. Só dá para ser pastor sobre alguém que se tornou ovelha. Como que eu vou ser pastor de uma pessoa que não é ovelha? Como? É difícil. É impossível. Jesus não conseguiu ser pastor de Judas. Tentou 3 anos. E eu fico lendo, estudando isso, como ele teve paciência de ficar 3 anos com Judas. E outra coisa, o Judas era uma boa pessoa. Porque quando ele pegou o pão molhado e falou assim, eu vou dar àquele que vai me trair, o pessoal perguntou, quem é Jesus? Fala aí, pergunta para o mestre quem é. Porque eles nem desconfiavam que era Judas. Por quê? Porque Judas tinha uma conduta boa. Era reconhecido. Então é muito difícil, amados. Jesus andou 3 anos com esse homem. E no final Jesus não chegou, quando ele foi entregar e beijar Jesus. Amigo, por que você veio? Até naquele momento Jesus já tinha querendo resgatar Judas, amado. É tremendo isso. É muito difícil. Jesus. Então,
Só relato de pastores que estão exaustos muitas vezes, porque estão lutando para apacentar a quem Cristo não converteu. Por isso que a conversão é uma coisa que é muito difícil. A conversão é entrega, é renúncia, é coisas que só para ser pastor, só dá para ser pastor sobre alguém que se tornou ovelha. Pode passar. Porque tem muita gente que vai a Jesus, mas não se converteu.